músculo. Quanto mais para cá, mais é encurtado. Respeitando o experimento que ele fez, eu tenho que falar. Quanto mais para cá, mais alongado o sarcômetro. Quanto mais para cá, mais encurtado o sarcômetro. No artigo, ele mostra uns 5 gráficos que antecederam a construção desse aqui. O que esse aqui tem de apelo didático e matemático é que ele tem uma linha única que faz esse caminho. Na vida real, não existe a linha única, aqui existe assim. Você pega uma fibra com dado comprimento e mede a força. E plota aqui. O que é plotar? Eu colocaria... Ele fez um experimento e descobriu que com um comprimento dessa magnitude aqui, a força, deixa eu só escrever um lugar mais fácil, dessa magnitude aqui, a força que ele teve foi dessa altura. Então, como é que eu ponho um único ponto que representa isso? Escolho um comprimento, escolho qual é a força, e a intersecção deles eu ponho em ponto. Ele fez muitos experimentos. Para cada comprimento ele testava valor do comprimento e valor da força que ele tinha. Ia colocando os pontos. Depois que ele fez essa colocação de pontos, ele fez um ajuste matemático, que é uma única linha que represente todo o sistema. E daí ele construiu essa linha aqui. Então, o que a gente tem aqui é um resumo de toda a parte experimental. O que a gente vai aprender? Primeira coisa, guarda na cabeça e nunca mais esqueça. Sarcômero ou músculo, quando está muito encurtado ou muito alongado, tem menos força. Isso significa o seguinte: estou com o cotovelo em extensão máxima. A minha musculatura flexora de cotovelo está no máximo do alongamento, desconsiderando que a origem é na escápula e poderia ainda ter influência do ombro. Mas vamos pensar no básico. Está o máximo de alongado. Adivinha, eu estou aqui e quero fazer uma rosca bíceps. Botei uma carga enorme. É tão difícil iniciar, porque o iniciar eu estou com um músculo bem alongado. Teoricamente, ninguém foge disso. Você está com um músculo com um comprimento bem longo, dá uma olhada à sua força, 20% do seu máximo. Ou seja, está muito difícil aqui. Só que o cara, ele adora, ele acha muito legal botar um monte de anilha, porque ele se sente muito forte. Daí ele faz o seguinte, ele põe assim e não sobe. Ele dá um embalinho, toca uma inércia, vai até flexão plantar, faz o que for, chupa as costas e ele sobe. Depois que ele subiu, ele chega num ponto que ninguém vai esquecer, é muito fácil. Se chama ponto de comprimento ótimo. Olha o nome. Onde que é o comprimento ótimo? Onde ele tem o máximo de força. Então, o que a gente tem agora? O que a gente está vendo? Que tem um ponto onde eu tenho mais força no meu músculo e tem um ponto onde eu tenho menos. Como é que é? Sim, é agudo. Não estou falando em treinamento. Estou falando agora. Qualquer um de vocês para qualquer músculo. Vocês não têm a mesma força durante o movimento inteiro. Porque movimento tem aumento e diminuição de comprimento. Isso significa que quando vocês têm contrações dinâmicas, vocês não têm a mesma capacidade de produção de força. Isso é bem importante. Um cilindro de trator, aqueles de guindaste, ele tem a mesma força nele todo. Nós não. Como é que é o nome desse nome? Ótima. Comprimento ótimo. Ó, tem como esquecer? Olha que fácil. Músculo muito alongado e muito encurtado, pouca força. Onde que é a força máxima? No comprimento ótimo.
Geralmente no corpo humano, onde que está o comprimento ótimo? Meio termo entre o máximo de alongamento e o máximo de encurtamento. Geralmente fica ali a força máxima. Você consegue força máxima em quadríceps com 90 graus. Então você está numa flexão de 90 graus, você tem o máximo do quadríceps, porque ainda tem muito ângulo de alongamento dele, e depois com o joelho estendido, uma grande variação. Você consegue entre o 90 e os 60 graus a força máxima do quadríceps. Fora disso, você não está na força máxima, você já tem uma diminuição da força. Pensando assim, ó, supino, decúbito dorsal da barra, eu desci. Quando eu cheguei com a barra aqui embaixo, eu estou com a minha musculatura peitoral maior, deltoide anterior e coracobraquial. Alongado ou encurtado? Alongado. É aqui o meu comprimento ótimo? Não. Então adivinha, por que ele chega aqui e se chama falha concêntrica? Não deu conta de subir, porque está fraco. E se alguém vem e dá uma forcinha, no meio do caminho você não consegue continuar? Consigo. Adivinha por quê? Porque no meio do caminho você chegou com um comprimento ótimo. E aí, o que acontece? Você dá conta de finalizar o movimento. Para mim, até o momento, o que é mais importante vocês terem entendido é: ele fez estudos com músculos de répteis, porém se aplica para nós. E o que ele descobriu? Que quando o sarcômero está muito, mas muito alongado, o sarcômero tem força zero. Assim como ele está muito, mas muito encurtado, também tem força zero. Analogia para o nosso corpo, o que tem de diferente nós agora do experimento dele? No experimento dele não tinha membranas envoltórias, não tinha tendão e não tinha inserção óssea. Isso quer dizer o seguinte: ele podia levar o músculo ou a miofibrila ao extremo. Nós não chegamos aqui, porque a gente tem limitações ósseas, limitações articulares, ligamentos que não permitem. Queira Deus que ninguém chegue aqui. Mas para chegar aqui tem que ter fratura, tem que ter luxação e mais uma série de coisas que eu não gostaria que ninguém tivesse. Então a gente não vai chegar. Nesse encurtamento aqui, muito improvável, a não ser que a pessoa tenha uma avulsão também, não gostaria que ninguém tivesse, que é perder a inserção. Bíceps braquial, perdeu a inserção do rádio, aí ele contrai vigorosamente por causa do tônus e fica uma bolota aqui. Provavelmente ele vai chegar muito próximo disso. Também não gostaria que vocês tivessem. Até o momento. Entender? Então vocês vão aprender uma coisa de metodologia. Em métodos se fala que existem resultados e discussão dos resultados. Tem uma dúvida, o que é um, o que é outro? Vou dizer, até aqui é resultado. Eu não expliquei por que acontece, eu expliquei que acontece. Então você só mostrou. Viu? É isso aqui. Ah, ótimo, nota 10 até o momento. Agora me conta como que a teoria da contração muscular explica isso. Essa é a pergunta, e isso vocês saberão responder daqui a pouquinho. Como? Como que tem? Então, a próxima figura que tem no artigo é essa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nessa parte de cima. Para poder explicar comprimento muscular e sarcômero, a gente tem que definir as partes do sarcômero e alguma noção de comprimento. Então ele diz assim: isso aqui, ó, é uma miosina. O tamanho da miosina, ele botou aqui a letra A. Qual é o tamanho de uma actina? Onde que eu tenho actina? Tem aqui, ó. É a letra B. Se eu tivesse que desenhar um sarcômero, eu vou desenhar um sarcômero é assim, ó. As actinas de uma linha Z até as actinas da outra linha Z, que estaria mais ou menos aqui na minha mão. Só que ele está mostrando aqui as relações de tamanho, inclusive ele mediu o tamanho da linha Z. Tem mais algumas medidas? Tem a letra C.
Como é que é o nome desse lugar aqui onde não tem cabeças de miosina? É a zona H. Zona H. Eu poderia perguntar para vocês na prova qual é o local onde a miosina é careca. Vocês vão falar? Zona Z. Não, zona H. Falei errado. E esse desenho aqui de baixo? Só de bater os olhos, o que será que ele está explicando aqui?